Muito bem, o governo federal anunciou a criação do Renda Cidadã na manhã dessa segunda-feira e o programa tem o objetivo de substituir o Bolsa Família, incluindo os beneficiários do auxílio emergencial. Depois de uma reunião, o presidente Jair Bolsonaro realizou uma coletiva de imprensa ao lado de ministros e líderes do governo no Congresso. Bolsonaro garantiu que o teto de gastos não será rompido para custear o novo programa. A gente vai aqui ter a participação hoje do Mário Sabino, mas primeiro vamos soltar umas sonoras do Jair Bolsonaro e de outros membros da equipe do governo. Pode ir lá, Robson. Estamos buscando recursos com responsabilidade fiscal e respeitando a lei dos tetos, que nós queremos demonstrar à sociedade, ao investidor, que o Brasil é um país confiável. Muito bem, tá aí o Jair Bolsonaro e o antagonista apurou que os cálculos preliminares da equipe econômica do governo indicam um valor mensal de R$ 270 por pessoa. O benefício passaria a ser pago a partir de janeiro do ano que vem, 2021, logo após o fim do auxílio emergencial. De acordo com o G1, custará 25 bilhões de reais a mais que o Bolsa Família, mais 25 bi aí. O senador Márcio Bittar confirmou que os detalhes do Renda Cidadã estarão na chamada PEC emergencial, que será relatada por ele. Inicialmente, o programa assistencial do governo Bolsonaro estaria na PEC do Pacto Federativo, que também tem Bittar como relator. Mas nos últimos dias, como antecipado pelo antagonista, já se falava em constitucionalizar o programa por meio da PEC emergencial. O Bittar afirmou que o meio de custear o programa está definido. Solta a sonora dele aí, Robson. Para pagar de precatório, e nós vamos utilizar, e vai estar na relatoria que eu apresento nessa semana, o limite de 2% das receitas correntes líquidas, e o que sobrar desse recurso é o recurso que, juntando com o que já tem no orçamento para o Bolsa Família, vai criar e patrocinar um novo programa. Além disso, quando se criou e ampliou o Fundeb, há uma proposta de que o governo federal possa utilizar em até 5% dos recursos novos, seja utilizado também para ajudar essas famílias que estarão no programa a manterem seus filhos na escola. Então essas duas fontes de renda é o que nós apresentaremos na PEC. Muito bem, tá aí o Bittar e comigo aqui no estúdio do Antagonista em São Paulo, ele, Mário Sabino, mais uma vez muito bem-vindo aqui no Papo Antagonista. Boa noite, Mário. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Obrigado. Queria saber, Mário, antes da gente fazer aqui um panorama dos comentários dos especialistas, dos economistas, toda a repercussão que esse anúncio hoje teve, das suas impressões gerais, o que você sentiu aí a partir desse anúncio feito pelo governo Bolsonaro e de tudo que os economistas falaram? Bom, senti uma facada, né, como todo pagador de impostos. Olha, essa história desse auxílio emergencial, é bom lembrar que quando o auxílio emergencial surgiu, boa parte da esquerda, dos economistas de esquerda, dos partidos de esquerda, viram aí uma oportunidade de criar a tal da renda universal garantida, né? Renda básica universal. Tanto que eles não gostavam que nós chamássemos esse dinheiro, R$600, de Corona Voucher, né? Eles ficavam contrariados porque isso, essa denominação jocosa, ela delimitava no tempo e no espaço o benefício. Muito bem. A esquerda deu um impulso, né? Ou levantou a bola, e o Bolsonaro está cortando a bola, porque, obviamente, assim como ocorreu com o Bolsa Família, esse programa tem o único objetivo político de reelegê-lo em 2022. Não estou aqui dizendo que programas assistenciais não devam ser implementados no Brasil, porque o Brasil é um país composto de uma massa enorme de miseráveis, né? Só que como coadunar isso, né, com o nosso déficit, com a falta de dinheiro, com esse Estado que consome em despesas obrigatórias, principalmente, o dinheiro dos impostos? Essa é uma complicação. Bom, a história que todos nós sabemos, né? A proposta era que se desindexasse, por exemplo, aposentadorias de salário mínimo, né? Houve essa gritaria. O Bolsonaro, daquela maneira intempestiva, disse que não ia tirar de pobres para dar a paupérrimos, disse que não haveria mais programa nenhum, que seria só o Bolsa Família, e obviamente aquilo ali era uma bravata, né? Uma bravata ao contrário. Não durou nem um dia. Não durou nem um dia. Não, ele foi convencido no mesmo dia.
Tanto que os técnicos, eu conversei com gente que trabalhava na história, eles falaram, não, foi anunciado no dia seguinte, mas no dia anterior já estava definido que ia ter outra vez o tal da renda mínima, só que agora teve que mudar de nome, para não parecer que Renda o Brasil, Bolsonaro, né? Que seria Renda Brasil. Renda Brasil, para não parecer que o Bolsonaro voltou atrás. Muda tanto de nome que a gente nem lembra mais. Que a gente nem lembra mais o nome. Então, assim, a questão toda é a seguinte, estão dando um calote, né? Pelo que eu entendi, o calote, por exemplo, não destinar uma parte do pagamento de dívidas do governo, da União, né? Que são os precatórios, para esse programa, obviamente, o Bolsonaro ali falou que está fazendo com responsabilidade fiscal, isso não é responsabilidade porcaria nenhuma. É calote quem acreditou no Brasil. Quer dizer, como é que vai fazer? Isso aí tem maior cara de pedalada, né? De que está empurrando com a barriga. De que está empurrando com a barriga. Você vai rolar dívida pública para financiar um programa assistencial. Ninguém combinou isso com os credores, né? A outra coisa é o Fundeb, o Fundo para a Educação Básica. Você pega, então, uma parte desse dinheiro e destina a um programa assistencial na veia. Me parece que é um desvio de finalidade evidente, né? Por mais que na emenda lá, no projeto de emenda constitucional, eles digam que tem que ter contrapartida escolar e que é para ajudar, na verdade, para comprar material escolar, sei lá o que eles vão dizer, né? Mas é um evidente desvio de finalidade. Mas no Brasil hoje vale tudo, né? Então, como ele tem o Centrão do lado dele, é muito capaz disso passar, né? E depois, se for contestado no STF, pode ser até que o STF mantenha, visto também que há um certo acordão em torno do Bolsonaro. Exatamente. Muito bem, a gente vai informando, detalhando e comentando aos poucos. Então começa aqui com a nossa repercussão geral, que esteve lá no antagonista.com hoje, e a gente vai acrescentar novos elementos, inclusive aqui um entrevistado. O economista Marcos Lisboa disse ao antagonista que o truque inventado pelo bolsonarismo para financiar o Renda Cidadã com um calote dos precatórios é uma espécie de pedalada. Abro aspas aí para ele, vocês estão vendo a arte na tela. É uma maneira esperta de se endividar. Aumenta a dívida sem dizer que está se endividando. É a agenda do Brasil velho, a política econômica da malandragem. Sinal de que o governo não quer enfrentar os problemas. Espero que seja só um balão de ensaio. Fecho aspas. O Aod Cunha, o ex-secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul, comentou, aspas, atrasar pagamento de precatórios para pagar despesas correntes já foi tentado no Rio Grande do Sul e em outros estados lá atrás. Não deu certo. Empurra o problema maior para frente. Só há um tipo saudável de financiamento da despesa corrente. Despesas correntes abaixo de receitas correntes. Fecho aspas. O ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, o TCU, também criticou o uso de dinheiro de precatórios para bancar o Renda Cidadã. Aspas para ele, parece truque para esconder fuga do teto de gastos. Reduz a despesa primária de forma artificial, porque a dívida não desaparece, apenas é rolada para o ano seguinte. Em vez do teto estimular a economia de dinheiro, estimulou a criatividade. Fecho aspas. E o relator da PEC do Fundeb no Senado, Flávio Arnes, do Podemos, gravou, a meu pedido, um vídeo exclusivo para o Papo Antagonista, enfatizando que a proposta do governo Bolsonaro de usar parte dos recursos do fundo para bancar o programa assistencial Renda Cidadã é um absurdo. Solta o vídeo dele aí, produção. A prioridade absoluta para o Brasil tem que ser a educação, principalmente no período pós-pandemia. As autoridades econômicas têm que entender que o desenvolvimento do país está e tem que estar ancorado na educação. Isso aconteceu com todos os países desenvolvidos do mundo. Fizemos um esforço enorme para a aprovação do Fundeb, toda a sociedade brasileira aprovada por consenso, para que a creche, a pré-escola, o ensino fundamental, o ensino médio fossem valorizados. Mais da metade da população do Brasil não tem a educação básica completa. As famílias mais vulneráveis não têm creche, 26% só tem o acesso às creches. Todo esse debate de utilizar os recursos do Fundeb para programas do Renda Brasil já foi feito, foi ultrapassado, já foi vencido e retorna-se agora a este assunto.
Temos que esquecer isso, já foi derrotado. Agora, programas de assistência social têm que existir, existem em qualquer país do mundo, mas com recursos da assistência social e não da educação. É um absurdo, impensável que você retire recursos da educação para outros programas. Educação é prioridade absoluta para o Brasil que todos nós queremos. Tá aí o senador Flávio Arnes, relator da PEC do Fundeb no Senado. Aliás, agradeço muito a participação dele com esse comentário. E agora temos um entrevistado ao vivo para conversar com a gente a respeito desse anúncio do governo. Ele é o economista Roberto Heller, professor do Departamento de Economia da Universidade de Brasília, UNB. Seja bem-vindo aqui, professor, ao Papo Antagonista. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. É uma satisfação minha estar com vocês aqui no Papo Antagonista. Vocês são jornalistas que eu faço questão de ler sempre, então agradeço muito ao convite e à oportunidade. Professor Roberto, qual é a sua impressão geral a respeito desse anúncio do governo? A gente está comentando aqui vários aspectos, o Renda Cidadã como uma necessidade até eleitoral do Jair Bolsonaro. Existe essa relação com o Fundeb que o relator da PEC está criticando e há outras críticas aí dos economistas em relação a esse alegado calote dos precatórios. Qual é a sua visão a respeito? Olha, eu estou na mesma direção aí dos colegas que você citou. Aliás, eu até já brinquei que eu nunca vi tanto economista concordando na vida. Eu estou até preocupado, porque normalmente a gente briga a beça, né? E agora, se vocês procurarem alguém para defender, eu acho que vocês vão sofrer um bocado. A questão do precatório é o que foi dito. Isso aí você está ameaçando calote. O precatório é o cara que vai na justiça, tem todo o processo, a justiça brasileira é lenta, cheia de instâncias, o cara ganha. E agora o governo vai dizer, olha, eu não vou te pagar porque o dinheiro não está aqui, eu vou usar o dinheiro para outra coisa. E alegar que os estados fazem isso, assim, eles fazem, isso todo mundo reclama. Então você vai pegar um problema dos estados, vai levar para a União. E lembrando que problema que às vezes está associado a denúncias, porque cria-se critérios esquisitos para saber quem vai receber ou não. Então é lamentável que essa ideia tenha aparecido, que tenha vindo aí da equipe econômica. É bem complicado. A questão do Fundeb, além da questão da educação, que o senador colocou, é sempre ruim falar de educação, quando eu sou professor, fica parecendo que eu estou fazendo lobby, muito embora a minha área seja outra, eu sou professor de universidade, mas tem a questão que você está driblando o teto. Ao mesmo tempo que o governo diz que vai respeitar o teto, ele está driblando. E por que ele está driblando? Porque o FUNCEF está fora do teto, por questões específicas do fundo, e agora você está usando o Fundeb para financiar um programa que é uma expansão do Bolsa Família. Então, as duas opções me parecem muito ruins, uma maneira de fugir da necessidade de discutir unificação de programa social, outras alternativas que o governo botou na mesa, mas que aparentemente o presidente não quis assumir o ônus político. E aí, uma cereja do bolo ainda é botar tudo isso numa PEC que originalmente é uma PEC de controle de gastos. A PEC emergencial, o nome está dizendo, ela foi feita para conter despesa, principalmente obrigatória, principalmente em momento de crise, porque você tem um problema, o governo não consegue conter despesa. Nós estamos vendo desde 2015, pelo menos, da Dilma, do PT ao Bolsonaro, governos tentando fazer contenção de crescimento para não deixar crescer e não consegue. Você vai pegar uma PEC que veio para isso e vai jogar um gasto gigante lá, independente do mérito do programa. Né? Não estou entrando nesse mérito, só estou dizendo que está tudo errado. O Paulo Guedes fica dizendo o tempo todo que o orçamento é muito rígido, ele vai meter um programa social na Constituição. É difícil de entender como é que fecha essa coisa. Né? O próprio Bolsa Família ele foi desenvolvido por mais de década, é um programa bom, bem avaliado, bem visto por todo mundo. E aí você agora quer dobrar o programa com uma discussão super rasteira, sem aprofundar, como é que vai ser o foco disso, ninguém sabe, o foco é importante nesse tipo de programa, então eu acho muito lamentável que a gente tenha chegado a esse ponto. O Mário Sabino quer falar com o senhor, professor, diga, Mário. Claro. Professor, boa noite. Boa noite. Me parece também que, independentemente das questões envolvidas, questões técnicas, isso aponta também para um evidente enfraquecimento do Paulo Guedes no governo, né? Olha, eu quero crer que sim, eu torço para que seja isso, entendeu? Porque se não for, talvez essa seja uma situação ainda mais dramática, acreditar que a equipe econômica, que tem excelentes profissionais lá dentro, alguns meus amigos, pessoas que eu conheci profissionalmente, eu não acredito que estejam
bancando isso ou concordando com esse tipo de política. Então, tomara que seja o enfraquecimento do Paulo Guedes e não que a própria equipe econômica tenha entrado nessa maluquice que eu não acredito. E isso é muito ruim, porque passa mensagem muito ruim. O governo, a equipe econômica, digamos assim, faz um discurso correto de que é preciso dar segurança jurídica. Essa medida do precatório vai na direção contrária. É preciso flexibilizar os gastos. Aí você bota um programa social na Constituição. Pelo amor de Deus, assim não dá. Enquanto isso, a gente tem aí índice geral de preços lá em cima, a gente tem a moeda perdendo valor e a dívida pública indo para o espaço, e nós estamos discutindo um negócio difícil até de entender por que a gente está discutindo, em particular, essa questão do precatório. O do Fundeb, eu acho que se o governo quer rever o teto, que bote a discussão. Você não, assim, o governo tem que comprar briga, o governo tem que entender isso. Eu vou criticar muito, vocês vão me ver falando muito mal se o governo quiser flexibilizar o teto. Mas é uma discussão que ele tem que colocar. Agora, flexibilizar dizendo que não flexibiliza, como se fosse enganar alguém, isso é péssimo. Isso é muito ruim mesmo. É preocupante a situação que nós estamos indo. Mário. O senhor falou aí aqui na questão do câmbio, né? Me parece, eu sou um completo leigo, que houve um erro crasso do governo em baixar os juros da maneira como baixou, né? No contexto que nós estamos vivendo. E parece que o preço do dólar não tem nenhum impacto na economia brasileira. Como é que o senhor vê essa questão? O senhor acha que houve realmente um exagero na baixa dos juros e que com os reflexos evidentes que isso tem sobre o preço do dólar? Não? Olha, aqui eu primeiro vou reconhecer, eu estou na contramão de vários colegas, inclusive colegas que eu respeito, mas eu acho que houve sim, e venho dizendo isso desde o começo, dizer, olha, o Banco Central está indo com muita sede ao pote, está faltando prudência nessa redução de juros, isso desde antes da pandemia. O próprio ministro Paulo Guedes falou que mudança de regime é uma coisa mais técnica, mas quando tem mudança de regime, os modelos macroeconômicos ficam meio ruins, é como se for vira voo à cega. E aí eu esperava mais prudência. O Roberto, o Heller é neurótico com inflação, ele não vale. Tudo bem, ele tem um argumento. O IPCA, que é o índice que o Banco Central procura, está baixo. Agora, vamos lá, o índice geral está alto, o preço do atacado está subindo. Quanto tempo isso não vai chegar? Alimentação, que é uma coisa importante, está subindo. Os aluguéis vão começar a responder agora ao IGP-M, porque é quem reajusta aluguel. Talvez a gente não tenha tido uma inflação mais forte esse ano, porque a pandemia botou o pessoal em casa. Então, você pega o IPCA, ele está muito alto no que as pessoas compram, basicamente alimentos, que é o que a gente está fazendo, todo mundo em casa comendo, tentando, mas aí cai muito por causa de itens que estão sendo pouco usados. Passagem aérea despencou, combustível. Então, se você repõe isso, tem estudo até para o mundo sobre isso, mostrando que a inflação está subestimada no mundo. Então, assim, não estou dizendo que a gente está numa crise inflacionária no momento, pelo menos não pelo índice que o Banco Central considera, mas eu acredito que o Banco Central exagerou e agora está com um pepino gigante que vai ser ajustar os juros no meio dessa crise gigante, claramente com uma pressão política do governo crescendo na equipe econômica. Eu tenho muita esperança no presidente do Banco Central, tem uma equipe muito boa lá, mas eu não sei se o Banco Central banca uma elevação de juros nesse contexto que nós estamos vivendo, onde a equipe econômica como um todo está parecendo acuada. Certo. Professor, a gente tem outras questões aqui para debater. Deixa eu só acrescentar algumas informações nesse debate, até para dar aqui as alegações do governo. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, e o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, também reafirmaram o compromisso do Planalto com o teto de gastos. Sobre a reforma tributária, o Barros afirmou que ainda não há um consenso em torno da segunda fase da proposta a ser apresentada pelo governo federal. Solta o Ricardo Barros aí, produção. A reforma tributária, não houve ainda um acordo com os senhores líderes sobre um texto possível. Nós continuaremos trabalhando para que ela possa avançar. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que a proposta de reforma tributária está praticamente pronta, mas que é a política que dá o timing. Guedes garantiu que não haverá aumento de impostos. Solta a sonora do Guedes aí, Robson. Foi também dito com muita propriedade aqui que nós não vamos aumentar impostos. Nós estamos substituindo. Então, onde não houver consenso na reforma tributária, são vários capítulos. Um deles é a desoneração da folha. Mário Sabino. Eu queria só voltar um pouquinho para o que o professor explicasse. Professor, como é que se dá o pagamento, para as pessoas entenderem,
o pagamento de precatórios. Quer dizer, o sujeito tem lá, a União tem uma dívida com o sujeito, com o cidadão, ou com a empresa, enfim, e essa dívida ela é rolada como? O governo emite título de dívida, tem um negócio chamado, me parece que fundo de precatórios também, né, que pode virar lixo, né, com essa história de você ficar pegando dinheiro de precatório para bancar programa assistencial. Como é que funciona, basicamente, esse pagamento de dívidas da União? Tipicamente, o precatório são despesas que a União perde na justiça. Tipicamente, né? Tem outros que são pagos normalmente, mas você vai para a justiça, você tem uma pendência com a União e você ganha. Então a União tem que te pagar esse dinheiro. E a União deixa lá um dinheiro reservado para isso. E o pessoal, às vezes, faz mercado secundário, porque o pessoal de mercado faz mercado para tudo. E é bom que exista. Mas é essa a ideia, que a União perdeu. Por isso que eu digo que tem todo um processo judicial, libera. E o que você está dizendo agora, que realmente o ministro, acho que foi o deputado que falou, e é verdade, acontece nos estados, é o seguinte: o cara vai ganhar na justiça, quando ele for pegar o dinheiro, vão dizer, não tem dinheiro para você. Mas como não tem dinheiro para mim? Você não tem, porque tem uma norma constitucional que diz que é só 2% da receita corrente líquida, chegou aqui, você não recebe. E os estados fazem isso, não por mérito, é por demérito, é porque os estados não estavam pagando nada, então encontraram essa solução. Eu já vi jurista dizer que talvez o STF entenda que isso nem é possível para a União, porque, de novo, na prática você está desrespeitando a justiça para jogar esse pagamento para o outro ano. Isso vai gerando uma fila, e eu acho que é nesse sentido que o AOD levantou, que gera uma bola de neve, vai gerando uma fila de precatório que passa a ser um problema até político, porque aí, vocês conhecem isso muito mais do que eu, que é bastidor de poder, o empresário começa a fazer o lobby para entrar no começo da fila. Então é péssimo isso, assim, é uma medida muito ruim para ficar financiando. Ainda se fosse um programa de um ano, por conta do emergencial, vamos lá, vamos discutir, mas é um programa permanente, isso vai ficar permanente na política econômica brasileira, que precatório, apesar da decisão judicial, que o governo não cumpre decisão judicial conforme a justiça diz. E isso é horrível para a própria democracia, né? Quer dizer, a justiça tem que ter o seu papel. Daqui, como é que o governo pode dizer não vou cumprir a decisão judicial porque eu não tenho dinheiro? Ele emite um título? Do ponto de vista formal, é uma curiosidade minha, eu acho que de algumas pessoas também. Como é que o governo pode dizer a um cidadão que não tem dinheiro, uma vez que a decisão judicial já foi dada? Você vai penhorar o Palácio da Alvorada? O que acontece? Não, você não vai, você vai botar o cara numa fila mesmo. O cara vai ficar numa fila para receber, que é o que fazem alguns estados. Isso foi para o STF discutiu. No caso dos estados, entendeu? Os caras não estão pagando nada, os estados estão quebrados. A União não está nessa mesma posição, e mesmo que tivesse, volto a dizer, é uma saída ruim. Mas é uma fila mesmo. Vai dizer, devo, não nego, pago quando puder, feito a nível federal agora. É uma proposta que, olha, eu tenho dificuldade de acreditar como que isso apareceu, como alguém vai mexer num vespeiro desse, não é à toa que o mercado reagiu péssimo hoje, porque é uma sinalização muito preocupante, porque é fila mesmo, eu não vou pagar, não tem dinheiro agora, aqui tem uma lei que diz que não tem dinheiro, então você fica aí na fila, quando aparece, eu sou lá da UNB, a gente, sei lá, não paga energia, aí judicializa, o cara vai lá me cobrar energia, a justiça ganha, a gente vai dizer, tudo bem, só que agora eu não posso pagar porque tem aquela decisão. Agora, isso é muito ruim. Esse calote tem um reflexo sobre, por exemplo, a capacidade do governo captar dinheiro no mercado através de emissão de títulos de dívida pública? Olha, diretamente talvez não, mas indiretamente tem, porque é aquilo que o próprio governo insiste, ele vai contra a ideia de previsibilidade, segurança jurídica, tudo que nós economistas falamos, pelo menos vários de nós economistas, e que o governo diz querer fazer. Porque você vai ter uma situação onde, se tiver um problema que for judicializado e eu ganhar, eu vou receber a depender Deus sabe de quê. Então, embora não seja um impacto direto, assim, o que pode acontecer, o impacto que vai ter em termos de dívida é que você vai estar criando despesa, né? Uhum. Você vai estar deixando de pagar uma, mas vai ter outra do mesmo montante. Só que essa que você está deixando de pagar ainda existe. Então, vai criando essas bolas de neve que uma hora acaba tendo que emitir um título ou uma coisa assim, porque a situação fica insustentável, aí estoura na dívida. O mercado vê isso. Então, nesse sentido, é um impacto indireto. Agora, muito ruim do ponto de vista institucional e de segurança jurídica, que é o ponto central das reformas, né? Um dos pontos é dar essa segurança. O antagonista,
processar o governo, ganhar, ou tiver alguma disputa, vocês vão cobrar do governo, eventualmente, mesmo que vocês ganhem, vocês não vão receber naquele momento, porque há esse outro limite. E geralmente não fica muito claro os critérios de quem recebe ou não. Professor, mesmo que fique claro, é ruim. Professor, o senhor tuitou mais cedo o seguinte: a PEC emergencial tinha como objetivo criar mecanismos para controlar o aumento das despesas permanentes. Colocar nessa PEC um programa de aumento permanente de gastos simboliza muito bem o ajuste fiscal de Paulo Guedes e Bolsonaro. São uns pândegos. O senhor escreveu aí esse tweet duro, ironizando, de certa forma, esse tipo de ajuste fiscal. Sempre que a gente tem visto as informações a respeito das reformas do governo, do ajuste, de tudo isso que está sendo encaminhado, mas que demora muito a sair e sempre sai de uma maneira desidratada, sempre vem à tona o papo sobre cortar na própria carne. A gente vê muitos privilégios sendo mantidos, então existe uma dificuldade muito grande de compreender onde que está havendo essa economia por parte do governo. De onde o senhor acha que poderia estar havendo mais economia e não está sendo feita a ponto de o governo recorrer a esse tipo de manobra para financiar o Renda Cidadã e, como muitos interpretam, para financiar o programa de reeleição do Bolsonaro? Olha, estritamente, vamos lá, financiar o Renda Cidadão, ele tinha que vir por corte de gastos, porque tem o teto do outro lado. Então, mesmo que o governo ache aí uma fórmula mágica de receita, tem o problema do teto de despesa. Então, o governo tinha que estar revendo programas sociais, a gente chegou-se a discutir auxílio defeso, só para dar um exemplo de programa que pode ser revisto, para tentar incorporar. Como foi criado o Bolsa Família? Vale dizer, o Bolsa Família foi criado agregando programas, né? Não foi um negócio que tirou da cartola um valor absurdo, não, você vai agregando programa. Agora, em relação a outro ponto, e aí o Twitter passa um pouco por isso, o governo tem uma contradição que vem desde o começo, né? Ele faz um discurso de ajuste fiscal, de austeridade, mas ele não consegue fazer isso, principalmente em alguns setores. Então, você faz um discurso de que tem que congelar salário de servidor público, é isso, numa situação de crise fiscal sim, tem que fazer, mas você vai dar aumento para determinadas categorias que são ligadas ao presidente. Você vai lá e faz uma capitalização de uma empresa ligada à Marinha, ligada à área de defesa. E aí você começa a perguntar, o que é isso? Entendeu? Você começa a gerar um questionamento legítimo na sociedade. A pessoa diz, como assim? Então o ajuste fiscal, e quando eu brinquei com isso, eu brinquei por causa disso. Fica parecendo que é brincadeira com a gente. Você faz uma emenda para cortar gasto e bota um aumento de gasto na emenda. Você faz uma reforma da Previdência necessária, tudo bem, podia ter sido mais rigorosa, mas foi que deu para fazer, necessária e importante, aí você pega uma categoria inteira que tem peso na folha, e olha, eu vou compensar, eu vou dar um aumento para compensar as perdas. E aí você vai criando um ambiente muito ruim do ponto de vista econômico, porque é um ajuste fiscal que não ajusta coisa nenhuma no final do dia. Então, é o que eu costumo dizer, em rede social, ou quando converso com alguém, o governo não está fazendo um programa de austeridade, ele está fazendo uma redistribuição do orçamento, privilegiando setores mais ligados ao presidente, notadamente de defesa, e agora com esse gasto social. Claro, eu, como cidadão, tenho muito mais simpatia por um programa de transferência de renda do que por outros, como a parte de defesa, mas que está sendo feito assodado, dando essa impressão, que eu também tenho, de que estão pensando eleitoralmente, e não no programa como um todo, e tomara que não comprometam o programa com essa brincadeira, porque é um programa sério que deve ser preservado. Talvez seja uma das coisas, uma das melhores heranças do período do PT seja o Bolsa Família. Não vamos comprometer com uma tentativa de populismo, porque pode embarcar tudo. Muito ruim. Professor Roberto Heller, do Departamento de Economia da Universidade de Brasília, UNB, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Papo Antagonista. Vamos acioná-lo mais vezes quando o assunto for os detalhes da economia. Muito obrigado, boa noite, bom trabalho. Eu que te agradeço, boa noite, obrigado pelo convite, foi uma satisfação. Um abraço. Mário, só completando aqui tudo isso que a gente está falando, a gente detalhou aqui tecnicamente com o especialista, mas tem uma questão na raiz, e que ele apontou várias vezes ao fazer a análise técnica, que a gente tem a sensação, e na minha análise é um fato, que o governo, em vários momentos, mas hoje muito descaradamente, ele falta com a sinceridade. Não é sincero naquilo que ele está fazendo. Muitas vezes ele faz uma coisa dizendo que não está fazendo aquilo que ele está fazendo,
Enfim, em relação à flexibilização do teto dos gastos, a fonte do financiamento aí do Renda Cidadã, sempre há esses elementos de que parece que eles estão fazendo ali manobras, que eles não estão expressando exatamente, inclusive na própria maneira de apresentar os projetos, agora juntam, né, medidas populares com impopulares e aí vão tentando empurrar tudo de uma maneira que passe bem, como uma grande propaganda benéfica para o governo. Parece que foi anunciado pela Secom, pelo Twitter da Secom, né, como a gente tem acostumado a ver. O que ocorre hoje em dia, Felipe, isso está cada vez mais evidente, é que a fratura dentro do governo, ela é clara. Você tem, de um lado, gente como Rogério Marinho, né, e outros, cujo único projeto é reeleger Jair Bolsonaro em 2022. O próprio Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas. E você tem, do outro lado, o Paulo Guedes, que já está dominado. Ele capitulou. Aquela cena patética na semana passada, ele sendo retirado, né, da frente das câmeras e dizendo, não, agora tem um eixo político, agora tem articulação política, patético. Na coleira do Centrão. Na coleira do Centrão, exatamente, a imagem precisa, de fato mostra que o Guedes está ali fazendo o que pode, né, e na verdade está fazendo o que não pode agora. Muito provavelmente porque ele, para além de qualquer vaidade pessoal, eu acho que tem ali um senso ainda de responsabilidade, porque se o Guedes sai, né, eu acho que o mercado vai sofrer um grande baque. Em algum momento, se cogitou que o Guedes poderia até sair e ser substituído pelo Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, né? Mas eu acho que não chegou ainda o momento. Eu acho, a minha opinião, é que esse equilíbrio, ou desequilíbrio, está cada vez mais precário, né? E isso fica evidente pela forma como você falou, que os programas são anunciados. Hoje, por exemplo, obviamente, isso tudo está muito improvisado, né? Eles não souberam responder a boa parte das questões. Né, chegou aquele pelotão, né, do Centrão na frente das câmeras, junto com o Bolsonaro e com o Guedes, e disseram, não, vai ter agora um programa chamado Renda Cidadã, a gente vai tirar dinheiro do Fundeb e dinheiro dos precatórios. Bom, como é que vai fazer isso? A gente ainda vai fazer uma PEC sobre isso. É de uma absoluta irresponsabilidade. É uma irresponsabilidade, inclusive, com o mercado, né? Que determina aí o preço do dólar, para onde vai o Brasil, o título de dívida pública. Enfim, é uma malandragem, né? O Marcos Lisboa usou a palavra, e eu acho que a palavra é correta, é uma malandragem. E como até o professor Ellery falou, a reação dos economistas ela foi quase que imediata. E, assim, os principais que a gente tem visto no debate público, todos com uma opinião alinhada, essas que a gente reproduziu aqui e ainda outras, quer dizer, perceberam rapidamente o truque, assim como o mercado, o antagonista colocou isso. Então, essa tentativa que é frequente na seara política eleitoral do bolsonarismo de engambelar um pessoal mais ingênuo, na área técnica ela não funciona assim, né? As pessoas realmente percebem os truques. Mas, enfim, de qualquer maneira, eu acho que a coisa... Parece que o Rodrigo Maia, segundo nós noticiamos, disse que isso não vai passar na Câmara. Mas a gente sabe, né, como é que funciona aquilo ali. Basta ali ter uma negociação em mais de um sentido, né, que a coisa passa. Como também, como eu já disse, se a coisa for por STF... vai ter lá um novo ministro também, né, feito pelo Bolsonaro, a correlação de forças ali está mais favorável, né, o ambiente está mais propício aos acordos. Então, a verdade é que a gente vive um momento de grande incerteza. E a verdade é que não há dinheiro para bancar isso, sem que a gente jogue essa dívida para o futuro, e não é um futuro muito longínquo. Exatamente. A gente vai falar de STF, mas já que você falou, Mário, do pelotão do Centrão, eu publiquei um vídeo no Twitter e eu separei aqui uma versão menor, enxuta aqui desse vídeo, comparando aquilo que o candidato e então deputado federal Jair Bolsonaro falava sobre o Centrão e a cena de hoje, do anúncio desse programa. A produção vai separando aí esse vídeo, que eu vou mostrar aqui exatamente o que o Bolsonaro falava e o que é a realidade hoje do governo. Já tem aí disponível para colocar?
só segurando mais um pouquinho, o Bolsonaro, na hora de anunciar isso, ele falou ali dos líderes dele, que são, na Câmara, o Ricardo Barros, de quem a gente já falou, no Senado, o Fernando Bezerra, no Congresso, o Eduardo Gomes, e também participou ali da apresentação o ministro Fábio Faria. Todas essas 4 pessoas, a gente vai mostrar aí nas imagens, elas são do Centrão, né? Os 3 líderes do Jair Bolsonaro no parlamento são do Centrão. E o ministro das Comunicações também. É uma realidade completamente oposta em relação àquilo que o Jair Bolsonaro prometia durante a campanha, vociferando contra esse bloco parlamentar, que, como vocês sabem, tem pelo menos um quarto ali de parlamentares que são ou investigados, ou réus, ou condenados. É esse pessoal aí do qual o Bolsonaro foi se aproximando cada vez mais, embora ele tenha saído dali, nunca tenha ficado distante, mas em termos assim de estratégia política, em termos de conduta durante o governo, ele foi se aproximando em razão justamente de vir à tona o telhado de vidro da família Bolsonaro no episódio da rachadinha, do Fabrício Queiroz, principalmente depois ali da prisão do Fabrício Queiroz. Ele foi reconhecido pela turma do Centrão e se reconheceu neles, e aí, para se blindar, se juntou a todos que têm um interesse em comum, que são essas contrapartidas, né? O Mário estava falando aqui indiretamente, que muitas vezes são negociadas ali nos bastidores do parlamento. Pode soltar aí, produção. Vamos escalar as pessoas certas. Por isso, nós não integramos o Centrão. Estou com 3 líderes do meu lado aqui, o Bezerra, o Eduardo e o Ricardo Barros, que estarão, então, à disposição de vocês. O Centrão. Por que não começam devolvendo os ministérios agora? Tá? Devolvendo as estatais, diretorias de banco, ou vão deixar para fazer isso ano que vem? Nós saímos aqui, os líderes falaram, o presidente da República falou. Pois é, tá aí. Se referiu aos 3 líderes, todos do Centrão, e esse último aí é o Fábio Faria, ministro da Comunicação, também do Centrão. E tem aquela vinhetinha do baú aí, Robson, porque em 2008, durante um discurso na Câmara, o então deputado federal Jair Bolsonaro chamou Bolsa Família de Bolsa Farelo. Vamos ver também. Pode soltar. Vocês estão cavando a própria sepultura! A sepultura da democracia! Até cego enxerga isso! Em troca de quê? Dos cargos miseráveis! Que você não tem o que fazer com esse dinheiro! Que porventura eu consegui agora! Ou não é em troca de dinheiro? Ou eu sou otário? O único errado nesse Congresso! Vocês não enxergam isso? Só está faltando aprovar aqui o voto facultativo. O esclarecido vai acabar não votando. E essa classe proletariado, que vive como porcos do Bolsa Farelo, vão votar! Porcos do Bolsa Farelo, né? Foi essa expressão, ele falou porcos, né? E em 2011, durante uma palestra na UF, como a gente chama lá no Rio, Universidade Federal Fluminense, o Bolsonaro afirmou que o Bolsa Família servia para comprar o voto do idiota. Solta aí, produção. O voto do idiota é comprado com Bolsa Família. Mário, uma mudança radical, né, entre discurso e a realidade, embora a realidade nunca tenha ficado próxima do discurso, né? Não, mas ele de fato está comprando o voto do idiota, né? E é o pobre, né? Nesse caso, o coitado é que é o considerado idiota por essa gente. Olha, o Bolsonaro é de esquerda. Essa é a conclusão que eu tenho, né? Porque, veja, ele está fazendo exatamente... Vai causar aí no chat, hein? Exatamente o que o Lula vinha fazendo. Se o Lula é de esquerda, né? Considerando que o Lula é considerado de esquerda, então o Bolsonaro também é, porque ele está comprando o voto do pobre com programas assistencialistas sem que haja dinheiro para isso nesse caso, especificamente. Porque o Bolsa Família até é um programa relativamente barato. Então ele está realmente agora estourando o teto de gastos. Não gosta de teto de gastos. Esquerda também não gosta de teto de gastos. Pois é. Né? Esquerda que acha do teto de gastos uma aberração, né? contra a população mais pobre. Então, assim, está aliado com os mesmos caras que estavam aliados ao Lula. Certo? Exatamente. Então, do ponto de vista da circunstância, né,
você deixando a agenda conservadora na área de costumes de lado, do ponto de vista do que interessa realmente, né, do ponto de vista da economia e da política, o Bolsonaro é de esquerda. É o que a gente tem chamado ironicamente de bolsolulismo. Tem muita gente aí falando em nome da direita, em nome do conservadorismo, e esse pessoal tenta hipnotizar as pessoas ingênuas, inocentes úteis ou idiotas úteis na expressão mais hostil, sem que tenha realmente medidas práticas correspondentes a todas aquelas bandeiras direitistas, conservadoras. Agora, para tentar disfarçar aí o aniquilamento e o esvaziamento da Lava Jato, estão começando a estudar, a propor certas medidas que têm ali um pezinho no direitismo, para tentar ainda colocar esse direitismo acima da moralidade pública, né, contra a qual aí a família tem se postado, na escala de valores. Porque as pessoas, muita gente que é menos culta, acaba cedendo a esse discurso de se colocar a direita de um lado, a esquerda do outro, e esquecer questões de moralidade. Quer dizer, o sujeito incorre lá em rachadinha, alguém ali próximo que atuou nos gabinetes da família Bolsonaro, peculato, desvio de dinheiro público e tal, e o sujeito está lá dizendo, não, é a direita contra a esquerda. Então ele passa pano para aquele operador de esquema de corrupção em gabinete, se ele for aliado do grupo político à direita, como se a função fosse combater a esquerda, mas não as práticas nas quais a esquerda incorreu, e muitas vezes em outra dimensão, evidentemente, porque ficou mais tempo no poder. Mas é preciso que vocês, aqui, espectadores do Papo Antagonista, leitores do Antagonista da Cruzoé, saibam distinguir essas coisas. Só complementando aqui com 2 parágrafos rapidamente, para dar uma ilustração do que representa essa turma do Centrão, o repórter Luiz Vassalo da Cruzoé teve acesso à quebra do sigilo telemático do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, esse deputado que estava falando aí no seu vídeo, que reforça a tese de que ele recebeu propina da Galvão Engenharia. De acordo com delatores, o Barros recebeu mais de 5 milhões de reais para beneficiar a empresa na época em que integrou o governo de Beto Richa, no Paraná. Lá na Cruzoé você encontra todos os detalhes a respeito disso. A gente já tomou muito tempo aqui nesse assunto, então, Mário, quer complementar a respeito disso, do Centrão, alguma coisa? Eu sinto muito. Sinto muito. Fica o sinto muito aí do Mário Sabino.